e grande senador Garibaldi, pelas suas gentis palavras no que se refere a termos sido escolhido como presidente da comissão, na medida que irá analisar a medida provisória 676, que analisa o fator previdenciário, um tema palpitante, um tema de interesse, com toda certeza, do povo brasileiro, da nação brasileira, e que o senador Paim tem sido um desses ícones na defesa realmente dos aposentados desse Brasil. Mas o senador Garibaldi é um especialista no tema e ele nos dá a honra e o privilégio de ser o relator revisor lá na comissão. O deputado Afonso Florense será o relator e quem nos ajudará na vice-presidência será também o deputado Zaratini. Agradeço a oportunidade que o meu bloco, o Bloco União em Força, através dos colegas, especialmente através do líder Fernando Collor, que está me dando para presidir essa tão importante comissão num momento como este no nosso país. Mas, senhor presidente, colegas senadores, senhores senadores, senhoras senadores, a todos que nos assistem pela Rede Senado, a todos que nos ouvem pela Rádio Senado, aos senhores e senhoras que estão aqui presentes nas galerias, sejam bem-vindos, volte sempre, venham mais vezes. Essa é a casa da democracia, é a casa do povo brasileiro, é com o trabalho, com o suor do povo brasileiro que essa casa foi construída e é mantida. A todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna, nesta tarde de quarta-feira, é exatamente para falar do meu estado, meu querido estado de Sergipe. Hoje completamos anos, senhor presidente, fazemos aniversário. O território sergipano foi conquistado em 1590 por Cristóvão de Barros e desde então ficou sob a tutela da Bahia, até que no dia 8 de julho de 1820, portanto, senadora Vanessa Grajatin, há exatos 195 anos, o rei do Brasil e Portugal, Dom João VI, assinou no Rio de Janeiro a Carta Régia, elevando o Sergipe à categoria de capitania independente, senador Raimundo Leira. Entretanto, a independência do território sergipano, da capitania da Bahia, não foi aceita de pronto, sendo marcada por intensas lutas políticas. De fato, o que motivou a emancipação política de Sergipe é um tema considerado ainda hoje um desafio para muitos estudiosos da nossa história. Sabemos que durante mais de 2 séculos, Sergipe foi capitania subalterna, dedicada a abastecer a capital baiana através de sua produção, sobretudo agropecuária. E somente no século XVIII, a economia de Sergipe conquistou uma nova estatura, com o crescimento da atividade açucareira, tornando-se visível a movimentação das exportações sergipanas pelos portos baianos. E já nas primeiras décadas do século XIX, a capitania contava com mais de 200 engenhos a estabelecer relações com o comércio da Bahia e essa densidade econômica, decorrente da expansão da atividade açucareira no Vale do Cotinguiba, além de certa densidade populacional, possivelmente um dos fatores que respaldaram a emancipação política. A historiadora e professora da Universidade Federal de Sergipe, a professora, com muito orgulho, Terezinha Alves de Oliva, relata que, em um dos seus artigos, que Felisbelo Freire descreve que alçar Sergipe a uma capitania independente foi a maneira que o rei Dom João VI encontrou para compensar a participação dos sergipanos na vitória da corte portuguesa sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Entretanto, com o retorno do rei Dom João a Portugal, as medidas tomadas para emancipar Sergipe foram contestadas pelos líderes baianos e pelos senhores de engenho. Por outro lado, líderes do agreste e do sertão, criadores de gado, tomaram uma firme posição em defesa da emancipação política de Sergipe e, a partir de 1822, pela independência do Brasil. Em verdade, como conta a historiadora Terezinha Oliva, nossa professora, abre aspas, os dois processos se confundem e se confluem, fecha aspas.
Dessa maneira, a adesão à independência do Brasil significou também a aceitação da emancipação do Sergipe, que se tornou, de fato, uma província do Império, uma vez que o imperador Pedro I confirmou a Carta Régia de Dom João VI. Senhor presidente, colegas senadores, no momento da nossa emancipação política, a economia sergipana, embora se destacasse pela grande atividade açucareira, a pecuária ocupava uma ampla expansão do território sergipano e, em torno da atividade principal, formou-se um complexo econômico, com o surgimento de casas de exportação e importação, fundamentais para o financiamento da atividade açucareira. Já a atividade algodoeira consolidou-se apenas na segunda metade do século XIX, impulsionada pela Revolução Industrial Inglesa e pela oportunidade surgida com a falta de suprimento de algodão causado pela Guerra Civil Norte-Americana. Já a atividade industrial era muito restrita, em verdade, quase inexistente, mesmo porque, à época, dispositivos legais impediam ou proibiam a atividade industrial no país. E na capitania de Sergipe del Rei, a atividade industrial restringia-se à fabricação de açúcar e algumas atividades subsidiárias de pequena monta. Senhor presidente, colegas senadores, o segundo eixo da industrialização de Sergipe aconteceu com a expansão da indústria têxtil nas últimas décadas do século XIX. Essas duas atividades vão dominar a economia sergipana por um longo período e somente na segunda metade do século XX, Sergipe vai conhecer uma transformação industrial de maior vulto, com a implantação da fábrica de cimento, a exploração de petróleo pela Petrobras e, mais adiante, a produção de fertilizantes. A partir daí, o nosso Estado, o Estado de Sergipe, passou por um importante processo de diversificação econômica, com o surgimento de inúmeras atividades industriais e de serviços. E, dessa maneira, deixamos a vida rural e, progressivamente, a vida urbana fez protagonista. Senhor presidente, Sergipe sempre teve vocação para a vanguarda. E um exemplo foi a necessidade da mudança da capital da província. Com toda certeza, um grande enfrentamento. Aracaju, uma das grandes conquistas dos primeiros tempos da emancipação política de Sergipe. Já nasceu capital e seu plano urbanístico foi o primeiro no Brasil a ter as suas ruas geometricamente organizadas, tal qual um tabuleiro de xadrez. Agora, passados 195 anos, quase 2 séculos, desde a nossa emancipação política, o que temos a comemorar? Nesse momento, certamente, quase nada. Hoje, vivemos um verdadeiro desgoverno, fruto de quase uma década de gestões equivocadas, de falta de responsabilidade com a coisa pública, de ausência de transparência. Sergipe tem acumulado, ao longo dos últimos anos, recordes negativos em diversos segmentos. Já fomos, é verdade, um dos estados mais pacatos e pacíficos e seguros do país. Hoje, somos dos mais violentos, lamentavelmente, senador Raimundo Lira. O número de homicídios cresceu assustadoramente. O relatório da Organização das Nações Unidas aponta que somos o terceiro, acredite, o terceiro estado com maior número de mortes violentas no Brasil. Não dá para acreditar. Além disso, nossa capital, Aracaju, consta pelo segundo ano consecutivo no ranking das cidades mais violentas do mundo, o que é muito triste. Entretanto, os problemas não se concentram apenas na falta de segurança. Eles estão pulverizados em todas as áreas de prestação de serviço à população. Temos acompanhado de perto o caos na saúde e denunciado aqui, nesta tribuna, no plenário desta Casa, assim como no tocante aos baixos índices de avaliação que a educação pública de Sergipe tem alcançado nas avaliações oficiais de desempenho. E o que dizer das contas públicas? E o que dizer das contas públicas, presidente Paim? Jamais, em toda a nossa história, estivemos tão endividados. Contudo, senhores senadores, senhoras senadores, o sentimento de sergipanidade que está investido em nossa própria identidade, na trajetória da nossa história, da nossa bravura, na coragem de todos os sergipanos, na perseverança da nossa gente,
além do orgulho que temos de pertencermos a esta terra e de fazer parte dela, com certeza, nos fará devolver a Sergipe ao nosso povo e à nossa gente, nossa real vocação, que é do Estado pacato, produtivo e acolhedor. E para encerrar, senhor presidente, termino aqui este relato da história do povo sergipano, da nossa emancipação política, que hoje comemoramos 195 anos, para dizer e para falar, termino como comecei. Temos, na verdade, um desgoverno no comando do nosso Estado. Um governo omisso, que infelizmente, nem numa data tão especial, tão importante para o povo de Sergipe, o governo não comemora absolutamente nada. Não é capaz de pedir ao povo sergipano para levantar a autoestima, para resgatar a autoestima e fazer as comemorações devidas, porque, com certeza, há 195 anos proclamávamos a nossa emancipação política. Mas o que sentimos hoje, na pele e no nosso dia a dia em Sergipe, é que a luta pela independência ainda continua, principalmente ficar independente do desgoverno que lá está, que mal está conduzindo o nosso Estado. Esperança, diz o ditado popular, é a última que morre, por isso que ela tem que se manter viva. Com certeza, com a atitude e com a coragem do povo sergipano, haveremos